Sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, conforme você ouça este vídeo no horário adequado. Hoje é 20 de maio de 2023. E nesse vídeo nós queremos falar sobre seremos livres da ira futura. O texto que vamos ler se encontra em 1 Tessalonicenses, a primeira carta, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e o verso 10. Um pequeno texto que desvenda o mistério do pós-tribulacionismo e do mid-tribulacionismo. Pelo menos nós que cremos que nós seremos arrebatados antes dos 7 anos da ira futura. Diz o texto assim: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós enfatizamos e focamos nessa última parte, que nos livra da ira futura. Se você já imaginou um Deus de amor, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de perdão, um Deus cheio de graça, de bondade, de benignidade, um Deus longânimo, ao ponto que até hoje não derramou a sua ira, que até hoje está esperando o homem reconhecer o seu Filho como Salvador, único e Senhor, através do sacrifício que ele verteu na cruz. Agora inverta. Imagine você ver o Deus Todo-Poderoso, ele se manifestar na sua ira. Um Deus irado. O Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode detê-lo, não tem anjo, não tem querubim, não tem serafim, não tem arcanjo, não tem seres animais celestiais, não há homem na terra, ninguém pode deter a ira de Deus. Somente o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, deteve a manifestação da ira de Deus. Porém, o próprio Cordeiro, ele vai se irar, como diz em Apocalipse 6, que os homens vão pedir para cair sobre eles os montes, cair sobre nós, e nos esconde da ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso. Diz em Apocalipse capítulo 6, os próprios homens vão reconhecer que Deus está irado. Apocalipse 6, 16, 17. Cair sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então os homens vão reconhecer um Deus irado. E aí sai de baixo, porque a coisa vai pegar. No entanto, nós temos uma promessa que derruba a tese do pós-tribulacionismo. Em Tessalonicenses 1:10, Paulo, esclarecendo o apóstolo, grande apóstolo de todos os tempos, ele nos mostra, escrevendo aos Tessalonicenses, que nós seremos livres da ira futura. Essa história que nós vamos passar pela ira não há sentido, porque Deus não vai estar irado com a igreja. Ele vai estar irado com o mundo. Ele vai estar irado com Israel. Ele vai derramar sobre Israel, para que Israel se volte para ele, e sobre um mundo perverso, para que o mundo reconheça,
para que o mundo se volte para ele antes que seja tarde demais, para que o mundo reconheça que ele está irado e o homem se dobre e ele se volte. Em Apocalipse 14, verso 6, Deus vai enviar um anjo. Antes de enviar sua ira, na metade da tribulação, ele envia um anjo que voa pelo meio do céu e tem o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, quer dizer, a ira de Deus. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então Deus vai convocar o homem para adorá-lo, para temê-lo, antes que ele derrame a sua ira. Porque a ira de Deus será o pior período da história da humanidade. Um tempo de angústia qual nunca houve. O Senhor Jesus falou isso. O livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, fala isso. É o tempo de angústia de Jacó, não é o tempo de angústia da igreja. É tão claro isso. É tão claro, é tão afirmativo, é tão coerente isso. E o Senhor Jesus, em Apocalipse 3 e 10, ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da provação, da tentação que há de vir sobre toda a terra, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então ele foi bem claro, porque as pessoas não conseguem entender, porque elas são cabeçudas. Elas querem ser donas da verdade acima do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que nós seremos livres da ira futura, por que pessoas dizem que nós não seremos? Quem está com a verdade? Quem está com o poder da verdade? A palavra. A palavra inspirada pelo Espírito Santo através de Jesus, através do apóstolo Paulo, através do apóstolo Pedro e tantos outros. A Bíblia nos mostra que nós não fomos designados para a ira, mas para a salvação. O apóstolo Paulo também fala isso, que nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. Então, a ira de Deus realmente é algo terrível e nós estamos na esperança, na expectativa de nós nos livrarmos daqui. Lá em Lucas 21 e o verso 36, o Senhor Jesus deixa bem claro também, mais uma vez, mais um texto muito esclarecedor de que nós não vamos passar pela ira futura. Ele diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante do Filho do Homem é estar com a vida pautada dentro da sua vontade. Porque quando ele vinha arrebatar a igreja, ele quer encontrar pessoas de pé. Ele não quer encontrar pessoas caídas no mundo, caída na bebedeira, na glutonaria, nos cuidados da vida, com o coração focado apenas nas coisas desse mundo. Ele quer encontrar a pessoa vigiando, orando em todo o tempo. Assim a pessoa será digno. O que é digno? Digno é merecedor. Ou seja, se você tem uma vida pautada dentro da palavra de Deus, você vai ter essa retribuição. Há quem vai discordar de mim e dizer: a igreja não merece nada, nós não merecemos nada. De fato, nós não merecemos. Mas não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo aqui. Para que possais ser dignos. O que é ser digno? Digno é merecedor. Se a pessoa guardou a palavra, se esforçou, se a pessoa se absteve do pecado, se a pessoa entregou a vida, dedicou a vida ao Senhor Jesus, ela vai ter como retribuição esse livramento da ira futura. Não era justo Deus pegar a igreja e deixar junto com os judeus e com o mundo ímpio para sofrer a grande tribulação, onde o mundo ímpio e os judeus não guardam a palavra e a igreja guarda a palavra, obedece, segue a palavra, está orando, buscando, crendo no Filho dele, no sacrifício de Jesus, e passar
pela mesma coisa que os judeus e pelo que os ímpios vão passar. Então a igreja, ela é digna, merecedora. Não é outra, não é merecer no sentido de que nós somos melhores, não é no sentido de que nós merecemos porque não temos pecado, porque somos dignos, porque Deus reconhece que nós somos perfeitos. Não é nada disso. É digno porque guardou a palavra da paciência, também ele vai guardar. Se você for fiel, ele será fiel. Esse é o pagamento pela fidelidade. As coisas de Deus são assim. É toma lá, me dá cá. É você ser fiel e ele vai retribuir isso a você. Ele vai pagar a você com o livramento da ira futura. Então a grande tribulação é nada mais nada menos que um livramento. Escapar da grande tribulação é um livramento. Nós não merecemos de fato nada de Deus, mas ele vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Nós não merecemos também a coroa, nós não merecemos o galardão, mas ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Se você fez, se você trabalhou, se você contribuiu para o reino de Deus, se você foi fiel, se você prestou serviço a Deus, ele não é injusto. Nós não merecemos nada, mas ele vai retribuir. Olha, você fez isso, eu vou lhe dar isso. A parábola dos talentos mostra isso. A quem tinha um talento, ele deu, e esse que tinha um talento enterrou. A quem tinha 2 talentos, ele deu, e esse que tinha 2 multiplicou mais 2. Tá? E a quem tinha 5, ele multiplicou mais 5. E aí ele deu a cada um segundo a sua obra. Entra para o gozo do teu Senhor. Você foi fiel, você vai ter o gozo do seu Senhor. É assim que funcionam as coisas de Deus. É assim que funciona. Porque senão Deus ia ser ou injusto com todos ou justo com todos. E Deus, ele não tem meio termo. Ele é dentro da equidade, da justiça. Se você foi fiel, se você guardou a palavra da paciência, se você perseverou, se você foi fiel até a morte, dando a sua própria vida por ele, ele vai dar o dobro, ele vai dar 100 vezes mais. Não é assim que ele diz? 100 vezes mais. Então a ira futura que virá, nós vamos escapar, porque seremos dignos de evitar. É aqui que diz o texto. Não sou eu que estou dizendo. Você não tem que confrontar a mim, tem que confrontar Jesus. É ele que está dizendo, para que sejais dignos. Então quem estiver em oração, em vida de fidelidade, em vida de abstinência do mundo, em vida de abstinência do pecado, uma vida reta diante de Deus, uma vida buscando se apartar do mal, vai escapar da ira futura. Quem não estiver, não vai escapar, vai ficar para a grande tribulação. Assim como as virgens nécias, elas ficaram na parábola das 10 virgens. Por quê? Porque elas negligenciaram a graça, elas negligenciaram o preparo, elas negligenciaram a oração, elas negligenciaram manter a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo. É assim, meus amados, que funciona. Se você dá um passo, Deus dá 3, 10, 15, 20 passos. Ou se você não dá nenhum, ele também não dá nenhum. Se deixar o Senhor, ele também deixará. É assim que funciona. Então nós seremos dignos, a igreja é digna de escapar das coisas que sobrevirão ao mundo. Por quê? Porque estará em oração, estará em fidelidade. Estou falando daqueles que forem virgens prudentes, hein? Estou falando de virgens nécias que ficarão. Porque não estarão com suas vidas pautadas em oração, em fidelidade, em santidade. Elas não serão dignas de escapar. Elas vão adentrar a tribulação. Elas vão adentrar os 7 anos. E que culmina nos 7 anos da grande tribulação. Quem não estiver em dignidade para escapar, vai ter que enfrentar a perseguição. Vai ter que ser decapitado. Vai ter que pagar com a vida. Vai ter que sofrer. Não é agora, que se Jesus vir agora, a gente é arrebatado e não passamos por nenhuma decapitação. Vai ser o contrário. Quem não estiver pautado, firmado, orando, não será digno de escapar. Digno de escapar.
estou falando merecedor porque somos perfeitos e merecemos algo de Deus. Mas é Ele que está dizendo, para que possais ser digno. Então é digno por quê? Porque manteve a fé. É digno por quê? Porque manteve a fidelidade. É digno porque manteve a santidade. Se abstendo do pecado, se abstendo da glutonaria, das orgias, das bebedeiras, das coisas que o mundo oferece. Você se abstém daquilo para receber algo de Deus. É assim que funciona. E o que vai receber é o escape através do arrebatamento da igreja, que é a nossa esperança. A esperança de todo cristão. É a esperança de todo pré-tribulacionista. E nós cremos piamente que nós conseguiremos alcançar esse momento. Nós acreditamos que ele ainda volta na nossa geração. Nesse tempo, todos os sinais mostram. Um dos sinais que muito me impressiona é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não acaba. Tem alguma coisa que vai fazer a Rússia voltar e se voltar contra Israel. Porque todas as tentativas já se fez para acabar com esse conflito. Mas a Rússia está fincada ali na Ucrânia. Por quê? Porque ela vai voltar e vai cumprir Ezequiel 38 e 39. E te farei voltar. Porém as mãos no teu queixo e te farei voltar. Se ela vai voltar é porque ela saiu para algum lugar para atacar alguém. É exatamente esse cenário da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então nós estamos nesse tempo de repente isso acontecer, porque vai acontecer repentinamente. O arrebatamento é repentino, é iminente. Então a Rússia também vai voltar de uma forma iminente, repentina. Ela vai se voltar contra Israel para buscar os despojos, para atacar juntamente com os seus aliados a nação de Israel. Eu creio que vai ser no limiar do arrebatamento. Eu creio que vai se dar esse ataque e logo a igreja é arrebatada. Ou a igreja é arrebatada e acontece esse ataque. Vai ser um intercalado com o outro. Porque o que virá depois daí desse ataque vai ser terrível. Vai atingir o mundo. Vai atingir o petróleo. Vai atingir a economia mundial. Vai atingir o transporte mundial. Vai atingir a questão da exportação, da importação. Vai haver todo um contexto, um cenário de guerra mundial. E Deus irá intervir ali no Oriente Médio contra esses aliados da Rússia. Tá? E aí vem o acordo de 7 anos. A construção do templo. Certamente Israel vai ceder terras aos árabes. E vai haver esse acordo, terra por templo, por construção de templo. E vem o anticristo fazendo esse acordo de 7 anos e dá-se início aos 7 anos da tribulação. No fim dos 7 anos, o Senhor Jesus voltará. No fim dos 7 anos. E no fim da guerra, vem o acordo de paz. E Israel vai queimar as armas por 7 anos. Exatamente os 7 anos da tribulação. Amém? Então eu deixo esse vídeo. Nós seremos livres da ira futura. Nós não seremos livres na ira. Nós seremos livres da ira. Seremos livres do período. Seremos livres do momento. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora e não na hora. Guardar da hora é guardar do momento. Guardar na hora é guardar você lá. É proteger você lá, você vivendo a situação. É muito claro isso. Muito claro. Amém? Deus abençoe a todos. Eu deixo esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Ótimo fim de semana. Ótimo fim de noite. Em nome do Senhor Jesus.